As redes sociais ditam cada vez mais quem somos. Mas a que custo? Nós vivemos em uma era de avanços tecnológicos, tempo em que as redes têm um papel essencial na vida de muitas pessoas. Essas redes influenciam nossa visão de mundo e, mais do que isso, é onde em muitas ocasiões baseamos nossa identidade. Só que é nessa fase da vida que o senso crítico, caráter e personalidade são construídos. Desta forma, surge uma pergunta: que impacto isso tem sobre nosso autoconhecimento? As redes fornecem, em um fluxo constante, vidas perfeitas e sucessos instantâneos, gerando uma sensação de desconforto. E quando passamos tanto tempo ajustando nossas características para nos encaixar nesse fluxo, acabamos perdendo contato com o nosso verdadeiro eu. Ou seja, acabamos nos desconhecendo. Essas redes também incentivam uma cultura de imagem, onde o valor das pessoas é medido pelo número de curtidas e seguidores, reforçando o narcisismo digital. Na verdade, esse valor social é superficial. Segundo a pesquisa Chique Kids Online Brasil 2024, 91% dos adolescentes têm acesso à internet cedo demais. Esse acesso contribui para a frustração, diminuição das relações pessoais, comparação e causa impactos negativos na autoestima. Quando eu era criança, por exemplo, eu era muito próxima de uma prima minha. E apesar de sempre brincarmos juntas, isso trouxe um ponto negativo para mim. Tudo o que ela fazia, eu queria fazer também. E tudo bem, é importante termos alguém para nos inspirar. O problema real foi quando as pessoas começaram a me comparar com ela. Eu estava atrás de uma sombra, e quando percebi que não queria mais estar nela, ninguém me enxergava. Pelo menos, não do jeito que eu gostaria que enxergasse. Essa é uma das situações em que a palavra perfeição aparece na nossa mente. Como faço para ser perfeito? Bom, falando de perfeição, gostaria de apresentar a todos vocês aqui hoje o verdadeiro significado da palavra perfeição, que é feito por completo, ou seja, algo que já está concluído. Logo, imperfeito é aquilo que não está terminado. Nós, seres humanos que nos desenvolvemos ao longo da vida, somos imperfeitos, já que não estamos formados por completo. Se aceitarmos que a perfeição é inalcançável, podemos nos liberar da pressão de sermos sempre impecáveis. Após a pandemia, me surgiu uma dúvida de saber quem eu realmente sou. Isso acabava refletindo no meu dia a dia. Ainda hoje, quando alguém me pergunta do que eu realmente gosto ou quais são as minhas preferências, eu fico sem respostas claras, incapaz de saber o que me define de fato. Essa incerteza também afeta as minhas decisões, das mais simples até as mais significativas. Isso acaba gerando uma certa desconexão entre o eu real e o eu idealizado. O eu idealizado é aquele momento em que acreditamos na ilusão de estarmos conectados com a personalidade que estamos moldando. Mas como nos autoconhecer? Me apresentaram o livro Psicossabernética, traduzido do grego, um timoneiro que dirige seu navio para o porto. Psicossabernética é um termo utilizado pelo Dr. Maxwell Maltz, que significa dirigir sua mente para um objetivo produtivo e útil a fim de que você possa alcançar a paz interior. Maltz desenvolveu 4 técnicas para melhorar e gerenciar a autoimagem, que são visualização criativa, ao criar cenários em que você age e se sente como a pessoa que deseja ser. Reinterpretação de experiências passadas, refletindo sobre situações em que você age como se você tivesse, em algum momento da sua vida, se tornado impotente ou criticado pelas outras pessoas. Definição de pequenas vitórias, definindo sucessos e distinção entre ser e fazer. Maltz enfatiza que você não é definido pelos seus erros. Essas técnicas nos ajudam a visualizar uma versão mais autêntica de nós mesmos, pois não estamos tentando agradar aos outros. Ao buscarmos validação alheia, acabamos perdendo a oportunidade de nos conhecer verdadeiramente. Então, eu te pergunto, quem é você fora das expectativas dos outros? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo para a liberdade que nenhum padrão de tendência pode oferecer.